aparições. Você já imaginou? E que coisa mais patética você pensar que Deus, criador do universo, tem uma coadjuvante feminina, Maria, mãe de Jesus, que fica lá enchendo a paciência da Trindade, dizendo: esse vale, esse não, por favor, faz por mim. É muito triste vocês crerem numa coisa dessa. Então, filha, não. E eu só não quero ir mais além porque eu não quero ofender ninguém. Caio, eu tenho 3 questões aqui para você. Consultei previamente no caiofábio.net, vou lê-las e vou indicar a frase para a pessoa consultar, ok? Tá bom. Para as pessoas que estão escrevendo não se sentirem desamparadas. Por favor. Né? Então é uma amiga que escreve o seguinte, ela fala: Caio, eu venho do catolicismo, então eu te pergunto, o que são na verdade as aparições de Maria? São demônios? Ela mesma, por uma graça concedida? Anjo em forma dela? Muitos estão hipnotizados com isso. As aparições prometem bênçãos, curas e salvação do purgatório, que segundo a Bíblia não existe. Mas e Jesus? Eu sei que ele pode vir a qualquer um. E as aparições dele, como a do Sagrado Coração, o que pensar? Caio, hoje é só o que o meu coração suporta entender nesse programa. Tá bom. Aí eu coloquei... Depois você bota aí, deixa eu dar só uma respostinha a ela. Claro, querido. Mas se você já tinha separado, separa, depois eu respondo. Aí eu coloquei assim, as aparições de Maria. Tem aí. Então são 6 registros. Como? Isso. 6 registros. 6 registros sobre as aparições de Maria. Foi a consulta que eu fiz. Tá aí no portal, viu, minha filha? As aparições de Maria, não é? Gabrielzinho, tá aí, ó. 6. A Transfiguração era uma sessão espírita. Isso. Que mundo, que tempo, que hora. Discernindo espíritos virtuosamente virtuais, a serpente, os ovnis e o pó da terra. Quer que ler tudo, Caio? Quem vai me curar do que não quero, seja curado. Quem vai me curar do que não quero, que seja curado em mim. Mas eu acho que melhor seria... O quê? Não, tá bom, eu quero responder para você. Olha só, minha querida, eu não creio em aparições de Maria, de Pedro, de Paulo, de ninguém. Não creio. Eu creio que houve alguns episódios raros no Novo Testamento, como quando Moisés e Elias apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração. E qual foi o resultado daquela aparição de Moisés e de Elias com Jesus? O final, sabe qual foi? Pedro disse: ai, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será para Moisés, uma será para Elias e uma será para ti. Disseram a Jesus: e é bom ficarmos aqui. E diz o texto bíblico, eles não sabiam o que pediam. De repente, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e eles caíram por terra. E ouviram uma voz que lhes dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. Isso acaba com tudo. Maria estava viva. Maria estava ali do lado. Maria estava toda equivocada acerca de Jesus. Ela cria e, ao mesmo tempo, ela tinha acessos de maternidade, como Marcos, no capítulo 3, nos ensina. Ela interpretou que Jesus estava louco, tinha perdido o juízo, que precisava ser preso e confinado, porque ele não parava de atender gente de dia e de noite. Leia lá em Marcos 13, está na sua Bíblia, não é na minha, não é em qualquer uma. Se Maria tem um mandamento, é aquele que sai da boca dela em João, no capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, quando ela foi aos que serviam na festa e disse-lhes: fazei tudo o que Jesus vos disser. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Maria diz: façam tudo o que ele vos disser. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segui-o. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então o Evangelho não dá espaço para nada disso. Você não vê nenhum apóstolo tendo qualquer relação espiritual com Maria. Você não vê a igreja do 1º século, do 2º século, do 3º século, do 4º século tendo nenhum tipo de relação especial com Maria. Se o Braulio quiser, é só pesquisar no Google quando apareceu o culto a Maria. Escreve aí rápido. Quando apareceu o culto a Maria? Você vai ver que o culto a Maria foi uma invenção do cristianismo constantiniano, tomando como herança os mitos egípcios de Ísis, os mitos egípcios, os mitos greco-romanos, das deusas e das divindades. Foi um sincretismo de mitos femininos
que fez o composer da Maria Católica, muitos anos depois do Evangelho, mas muito. O que é que diz aí o teu Google? Eu entrei, aí eu peguei um site chamado Respostas Bíblicas. A resposta desse site, né, que não é a resposta deles, fala assim, ó, um trechinho aqui: a adoração a Maria provavelmente começou quando alguns cristãos começaram a misturar o evangelho com outras religiões e filosofias pagãs. Isso é óbvio. Várias religiões do Império Romano e de países à volta tinham deuses importantes que eram adorados por muitas pessoas. Maria provavelmente foi usada como substituta dessas deusas. Por exemplo, um dos títulos dado a Maria, Rainha do Céu, é o mesmo dado a uma deusa pagã mencionada por Jeremias. Isso, e em Jeremias é uma acusação, né? Esses que adoram a Rainha do Céu. E aí vem o vaticínio violento. Mas eu estou querendo a data, porque tem data aqui. Aí ele vem aqui embaixo, ele fala, só cerca de 1000 anos depois de Cristo, a adoração ou veneração a Maria ganhou muita popularidade. Crenças sobre Maria eram debatidas e só se tornaram parte oficial da religião muito mais tarde. Em 1854, Imaculada Conceição, a teoria que Maria nasceu sem pecado e nunca pecou. Em 1950, a Assunção. Maria supostamente morreu. Então olha aí, você já está falando do século XVII. Já está chegando aqui. 1000 anos. Então não existia isso, filha, nunca existiu. Essa Maria das aparições e disso tudo é uma construção, é uma decisão humana de veneração a uma figura que cumpre um papel psicológico fácil de a ele aderir. Porque quem é que não tem veneração pela mãe? Pela avó. Nossa, é um arquétipo, então, né? Foi um sincretismo religioso que tinha um grande amparo de necessidade psicológica infantil de se ter uma mãe no céu com essa proteção aos seres humanos. E aí começaram todos os desenvolvimentos. Não fala com Jesus não, que ele é muito ocupado. Pede a Maria. Isso. Ou então, não fala Pede com... a mãe que o filho atende. Isso, não fala com Jesus não, porque ele tem opinião muito própria, mas se a mãe pedir, insistir, ele pode mudar de ideia. É um negócio assim, do tamanho da Branca de Neve e dos 7 Anões, de tão infantil que é a história inteira, não é? Agora, isso virou carinho familiar, porque você tem uma tataravó que se tornou apaixonada por Maria e se devotou a Maria. Maria vem acima de Deus, de Jesus, de tudo. Não na hierarquia confessada, mas na hierarquia afetiva, Maria está acima de todo mundo. Ela é a quarta da trindade. Ela é a primeira, os outros são coadjuvantes. Cara. Então, o cara que teve uma tataravó apaixonada por Maria, teve uma outra, depois teve uma bisa, depois teve uma avó, depois teve uma mãe. Amar Maria é um imperativo familiar. Sim. E reverenciá-la é como reverenciar a mãe, a avó, a bisa, a tataravó, a tataravó, a essa sequência. Então eu olho para todas essas relações com Maria e vejo ali infantilidade espiritual, desconhecimento do Novo Testamento total, do significado absoluto de Jesus e de como não existiu espaço no Novo Testamento nem para Maria, nem para ninguém, que tudo é Jesus, tudo converge para ele. E as aparições, sinceramente, a maioria delas, as que eu leio e li a respeito de todas elas, são profundamente subjetivas. Por exemplo, em Fátima, se precisava daquilo ali. E os pastorinhos, criancinhas passeando pelo campo, tiveram essa percepção, essa visão, voltaram, contaram. Ainda tinha uma descrição do fim do mundo. Acabou se transformando numa espécie de relicário. Esses segredos. Só o Papa sabe. Isso tudo. Vê se o Francisco dá força para isso. Isso aí eram os papas que estimulavam a crendice popular, que alimentavam isso tudo, assim como o sangue de São Genaro lá em Nápoles. Quando o morto que está morto lá há muito tempo até hoje sangra. Começou a sangrar. Sangra viva, aí pronto, é sinal de que vai acontecer alguma coisa. A estátua que chora. Mas não deixam ninguém examinar, a ciência não pode chegar, não pode abrir, não pode ver, não pode nada. Então, infelizmente, gente, eu não quero magoar ninguém, mas tem muita criação, muita construção, muita fantasia. São aparições de um subjetivismo enorme, é um reflexo, é isso e aquilo, aí faz um uau. Tem uma catedral na Alemanha que num determinado horário do dia tem um perfil de Maria, aí tem Romaria para lá. Romaria. Pode ver o significado da palavra, da raiz da palavra Romaria. A raiz etimológica de Romaria. Vai lá. Enquanto eu falo aqui com você. Então, sinceramente, eu não quero entrar
nas alternativas. Você falou, é anjo, é demônio, é isso, é aquilo. Eu prefiro só ficar na dimensão psicológica, para não sair ofendendo ninguém. Anjo eu sei que não é, a própria Maria não é, nunca foi. Senão a existência de Maria seria uma coisa infernal. Uma Maria que fica ouvindo orações. Você já imaginou? E que coisa mais patética. Você pensar que Deus, Criador do Universo, tem uma coadjuvante feminina, Maria, mãe de Jesus, que fica lá enchendo a paciência da Trindade, dizendo, esse vale, esse não, por favor, faz por mim. É muito triste vocês crerem numa coisa dessa. Então, filha, não. E eu só não quero ir mais além, porque eu não quero ofender ninguém. Mas basta te dizer que não é nada. É miragem do deserto, é fantasmagoria, é projeção, é desejo, é saudade, é tudo isso. É uma conjunção de necessidades psíquicas, de vínculos históricos com parentes e figuras veneráveis na casa. E a própria Maria foi objeto de um sincretismo egípcio, grego, romano, e que cresceu no obscurantismo da Idade das Trevas, da era medieval, e que se tornou uma necessidade doutrinária quando o protestantismo surgiu esmagador na Europa. O catolicismo estava fraco, o catolicismo estava sem figuras de devoção. O Jesus católico não era objeto de amor e devoção. Quem era objeto de amor e devoção era a Igreja Católica. Então, a Maria que surge no século XVII é uma necessidade de ofertar um objeto de amor. E não tem nenhum mais facilmente ofertável do que a figura de uma mulher santa e que se projetou a santidade dela para o nível da divindade absoluta. Sim. Foi só isso que aconteceu. Sim. Origem da palavra Romaria, a etimologia da palavra. Ela vem de Roma, por causa das inúmeras viagens que começaram a ser feitas para lá, em sinal de devoção cristã. Pois é. E por que era para Roma? Por causa do cristianismo. Sim. As pessoas iam porque o Vaticano estava lá, então é a Romaria. É, tanto que o cara que para Roma. O cara que vai é o romeiro. É o romeiro. Cara, uma curiosidade acerca do que você disse aí, posso estar falando bobagem, mas assim, se Maria foi concebida sem pecado, por uma visão... Não, Maria foi concebida numa transa normal. Maria era pecadora, ela mesma se confessa. O povo não lê, eles leem os catecismos e não leem o Evangelho. Aí ficam assim. É muita ignorância, gente, vocês são ignorantes demais. Maria diz aqui em Lucas, oração de Maria, o Magnificat. Isso. Magnificat. Isso. A Maria, e ela diz, porque tu me deste o meu Salvador. Não sou digna. E tu me deste o meu Salvador, tu contemplaste a tua serva na sua humildade, concedeste-lhe o meu Salvador, concedeste-me o meu Salvador. A Maria está olhando para Jesus quando nasceu, impactada por todas as mensagens que recebeu, e disse, eu sou uma pecadora que fui visitada por esta graça. Graça é favor e merecido, não era mérito de Maria. Sim. Tinha muita Maria. Ela reconhece. Podia ter sido qualquer outra Maria. Ela não era a única. E não tem nada absolutamente singular nesse sentido. Por isso é graça. Graça dessingulariza as virtudes. Sim, Caio. A graça dessingulariza, é favor imerecido. E ela disse, eu recebi um favor imerecido. Não tenho mérito e fui visitada pela graça que me salvou. Tu engendraste em mim o meu Salvador. Não sobra mais assunto depois disso, Sim. Né? E por que... Só com muita má intenção. Caio, por que ao longo da vida de Jesus ela apresenta sérias crises de convicção em relação a Porque ela é uma pecadora relativa, pequenininha, uma mulher lá de Nazaré, com a cabecinha de Nazaré. Ela vacila. Ela tem... O pessoal fica pensando que Maria era o quê? Era uma mulher humilde, provavelmente não soubesse ler, nem escrever, que tinha suas crises humanas. Maria não era nenhum suprassumo de percepção, nunca foi. Se ela tivesse sido, os evangelhos não teriam passado em silêncio a respeito dela. Não tem nada tipo, então Maria se levantou e disse aos apóstolos. Não existe. Não tem. Jesus não disse, João, eis aí a tua mãe, e daqui para frente faças tudo o que ela te disser. Não. Só disse, cuida dela. Ou seja, ela precisa de ajuda. Ela precisa de cuidados. De cuidados. O evangelho não conhece essa história dessa Maria. Isso é uma ísis cristã. Sim, cara. É uma invenção desse tipo. Maravilha. Vamos lá? Fechou, Maria. Fechou, Maria, né? Nunca mais você precisa perguntar nada sobre Maria para Caio Fábio. É só consultar nesse recorte que virá, né?